A formação do povo brasileiro. Aula 5, quarto ciclo. Brasil Sulino. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. A região apontada como sendo o Brasil Sulino compreende o atual Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo os dois últimos estados uma preponderância na caracterização do ser sulino, do ser gaúcho. Desde o período colonial, o sul do país foi a região mais difícil para Portugal colonizar, devido a inúmeros fatores, tais como o povoamento de indígenas, depois espanhóis e holandeses, ou seja, demarcar a fronteira. Para Darcy Ribeiro, diante de guerras entre Portugal e Espanha pelo território e a dificuldade de demarcação da fronteira, foi surgindo um povo que não era nem português e nem espanhol, um povo com uma cultura própria e orgulhosa de si mesmo. Surgiram os gaúchos. Sobre o componente étnico do Brasil sulino, segundo Darcy Ribeiro, a gauchada se define como um povo do gado, orgulhoso da cultura do gado, um gado robusto, diferente da magreza do gado nordestino, uma identidade ligada ao campo, dando origem ao gaúcho campeiro, ao gaúcho cavaleiro. Nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável que é Casa Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar, mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês, de escocês, joga num terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. É isso a aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. Gaúcho é uma denominação dada às pessoas ligadas à atividade pecuária, em regiões de ocorrência de campos naturais, do bioma denominado Pampa, que ocorre no sul da América do Sul, em países como Argentina, Brasil e Uruguai, e também aos nascidos no estado brasileiro de Rio Grande do Sul. As peculiares características do seu modo de vida pastoril teriam forjado uma cultura própria, derivada do amálgama da cultura ibérica e indígena, adaptada ao trabalho executado nas propriedades denominadas estâncias. É assim conhecido no Brasil, enquanto que em países de língua espanhola, como Argentina e Uruguai, é chamado de gaúcho, acento tônico no A, diverso do português, cujo acento tônico é no U. Dentro da formação do povo brasileiro, muito bem retratado pelo Darcy Ribeiro, as suas obras sempre foram brilhantes nesse sentido de ver como já foram retratadas as colonizações, né? O povo do Nordeste, do Norte, do Sudeste, e temos agora o povo do Sul, o sulino.
porque era uma colonização também, tinha muitas jesuítas com seus índios nas suas fazendas lá no sul, porque o Brasil saía de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e até Colônia do Sacramento, lá no Uruguai. E com a divisão de terras, com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil foi dividido e Colônia passou para o lado dos espanhóis. Quer dizer, tinha os colonizadores portugueses, espanhóis e os índios. Mas no caso do Rio Grande do Sul tinha os índios, os guaranis e os tupis. E essa colonização foi crescendo, né? Tivemos já a história dos bandeirantes, né? Que foram os destruidores das colônias jesuíticas, e o aprisionamento de índios, né? Para a escravidão, que não deu certo, né? Não deu certo porque os índios fugiam pelas matas, né? E tiveram que trazer os 4 milhões de negros da África para trabalhar para eles. Aquela eterna escravidão do nosso Brasil de 300 anos. Darcy Ribeiro, em seu livro O Povo Brasileiro, leciona: os gaúchos brasileiros têm uma formação histórica comum à dos demais gaúchos platinos. Surgem da transfiguração étnica das populações mestiças de varões espanhóis e lusitanos com mulheres guarani. Especializam-se na exploração do gado, alçado e selvagem, que se multiplicava prodigiosamente nas pradarias naturais das duas margens do Rio da Prata. O principal contingente foi formado na própria região de Tapes por índios missioneiros guarani, ou guaranizados pelos jesuítas, e posteriormente mestiçados com espanhóis e portugueses. Outra fonte foi o núcleo neo-guarani, de paraguaios de Assunção, que se expandiam sobre os campos argentinos juntamente com o gado que ocuparia o Pampa. Uma terceira fonte foi a prole dos portugueses instalados na Colônia do Sacramento, 1680, no Rio da Prata. Somam-se assim 3 fatores na formação da matriz gaúcha. Primeiro, a existência do rebanho de ninguém sobre a terra de ninguém. Segundo, a especialização mercantil na sua exploração. O grau de europeização de uma parcela mestiça desse contingente que a fazia carente de artigos de importação e capaz de estabelecer um sistema de intercâmbio para trocar couros por manufaturas. Essa matriz guarani é que forjaria a protoetnia gaúcha, que, multiplicando-se vegetativamente e guaranizando outros contingentes, povoou a campanha e veio a ser depois a matriz étnica básica das populações sulinas. Posteriormente, sob a influência de forças conformadas exógenas, essa matriz se dividiu para atrelar-se às entidades nacionais emergentes, como argentinos, uruguaios, paraguaios e brasileiros. Originalmente, esses gaúchos não se identificavam como espanhóis, nem como portugueses, do mesmo modo como já não se consideravam indígenas, constituindo uma etnia nascente, aberta à agregação de contingente de índios destribalizados pela ação missionária ou pela escravidão, de novos mestiços de brancos e índios desgarrados pela marginalidade, e de brancos pobres segregados de suas matrizes. Agora, veja algumas características e curiosidades desse povo que forma o Brasil sulino. Na época do descobrimento do Brasil, a região que hoje forma o Rio Grande do Sul era habitada pelos índios minuanos, charruas e caaguaras, que viveram há 12 mil anos antes de Cristo. Eram bons ceramistas e, na caça, usavam as boleadeiras, até hoje um dos instrumentos do peão gaúcho. Criatórios extensos denominados estâncias, também chamadas fazendas no norte do estado, surgiram a partir da existência de pastagens qualificadas, povoadas pelo gado chucro, abundante, remanescente do empreendimento jesuítico. No Cone Sul, estância,
do espanhol rio platense, estância, é um estabelecimento rural destinado especialmente à criação de gado bovino, podendo haver também ovinos ou equinos. As áreas plantadas são para a manutenção da atividade. Foi nas estâncias que surgiu o típico gaúcho, descendente de índios, portugueses ou espanhóis. Originalmente, esta palavra designava o homem sem emprego fixo, que percorria os campos e executava pequenos serviços, como a doma de animais. Atualmente, todos aqueles que nascem no estado do Rio Grande do Sul são chamados de gaúchos. A colonização no Rio Grande do Sul foi feita essencialmente por açorianos, alemães e italianos. Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Rio Grande do Sul em 1824, vindos de diversas regiões da Alemanha. Instalados na colônia São Leopoldo, às margens do Rio dos Sinos, próximo à capital da província Porto Alegre, o grupo era formado por agricultores, artesãos e soldados. A miscigenação inicial entre portugueses e indígenas dá origem ao que seria denominado no século XIX como gaúcho. A partir do século XIX, vieram ao Rio Grande grupos de imigrantes alemães, italianos e minorias de eslavos, judeus e libaneses. A primeira vertente é marcada pela vida no campo e pela criação bovina. A região sul do Brasil se desenvolve com grande força, tanto no campo como nas cidades. Jesuítas deram início à colonização das áreas que se localizam nos campos do sul, objetivando a catequização dos indígenas. Os jesuítas espanhóis foram os fundadores de diversas missões no território que é hoje o Rio Grande do Sul. Então vocês vejam que o sul do Brasil foi praticamente colonizado por europeus e asiáticos. Então, praticamente de estado de São Paulo, que os italianos chegaram em Santos, começaram ali nas fazendas de São Paulo, né, e começaram a descer. E foram Paraná mais para o lado de Curitiba, para o sul, Santa Catarina. Aí começaram, por exemplo, Curitiba, a colônia tem portugueses, de poloneses, alemães, e foram descendo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então ficou esse sul, o sulino colonizado, com essa mistura, né, já de índios, bandeirantes, e já os brasileiros tiveram essa colonização desses europeus, que mudou praticamente toda a colonização da época, né? Inclusive da maneira de falar, de sotaques, né? No caso do Paraná, o norte do Paraná fala tipo Minas Gerais, interior de São Paulo. O sul, Curitiba, já tem um outro sotaque, já fica mais carregado para Santa Catarina, mais para os alemães e muito italiano, né? Então, cada região, por exemplo, o sul tinha escolas de língua italiana, de língua polonesa e de língua alemã. Quer dizer, foi muito importante essa colonização do sul, porque é considerado um dos países, uma região do nosso Brasil, talvez um pouco mais evoluído, né? Um exemplo que são as escolas, de ter interesse em manter a sua tradição, porque uma língua diferente, o italiano, o polonês, o alemão, vinha para o Brasil e ia falar com o quê, com quem? Não tinha, então eles tiveram que se adaptar a essa nova era, né? Nessa nova moradia deles, né? Fortemente influenciada pela cultura dos imigrantes europeus, a região sul do Brasil apresenta grande pluralidade cultural. Os estados integrantes são o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Os imigrantes europeus começaram a chegar ao fim do século XIX e contribuíram para o desenvolvimento econômico da região, baseado na pequena propriedade rural de policultura. Essa região apresenta elementos culturais dos índios, primeiros ocupantes do território, espanhóis e portugueses, colonizadores, negros, escravos. Posteriormente,
Os imigrantes alemães, italianos, açorianos, eslavos, japoneses, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do sul do Brasil. Entre as manifestações culturais dessa região estão Rio Grande do Sul. Os gaúchos dos Pampas ou das cidades formam um povo rico em tradições. Grande parte dos seus aspectos culturais é oriunda dos imigrantes alemães, que habitaram a região por volta de 1824. Os italianos, espanhóis e portugueses também contribuíram para a riqueza cultural desse estado. Entre as principais características culturais do gaúcho estão a bombacha, o lenço, o poncho e o chimarrão. Paraná apresenta aspectos culturais dos imigrantes alemães, italianos, poloneses, ucranianos, holandeses, etc. Eles influenciaram fortemente a cultura do estado. As principais festas culturais do Paraná são Cavalhada, Congada, Dança ou Fandango de São Gonçalo, Festa da Cerejeira, Festa do Divino, Coroação de Nossa Senhora, Festa de São Benedito, entre outras. Um dos pratos típicos do Paraná é o barreado, um cozido de carne, prato caboclo típico do litoral. Ele é preparado com carne bovina, toucinho e temperos colocados em uma panela de barro. Ela é enterrada e acende-se por cima uma fogueira. Após 12 horas de cozimento, a iguaria está pronta. Santa Catarina. Em Santa Catarina, há uma grande quantidade de casas com arquitetura tipicamente europeia. Além da arquitetura, os imigrantes do velho continente contribuíram na cultura vinhateira, na triticultura, cultura com trigo, linho, algodão, cânhamo e mandioca. Alguns eventos culturais são marcantes e mobilizam várias pessoas. O boi de mamão, por exemplo, vai do Natal ao Carnaval. Começa com as prendas e pedidos de ajuda e termina com a morte e ressurreição do boi. A Oktoberfest, em Blumenau, é uma festa de origem alemã, tradicional festa da cerveja. Esse evento atrai milhares de turistas. Outro elemento da cultura de Santa Catarina é a dança de fitas, uma tradição milenar, o qual consiste num pau de fita cujo mastro é sustentado no centro da dança por um menino. Da ponta do mastro saem pares de fita, cujas figurações se atêm ao ato de trançá-las, girando e dançando em torno do mastro central. Em Santa Catarina, o boi na vara ainda é praticado, sendo uma espécie de tourada. O boi, preso a uma vara com corda, investe num boneco até o esgotamento. Outras vezes, soltam os animais e os homens saem correndo, derrubam o boi e despedaçam-no. Agora, houve uma grande mistura que não podemos esquecer do povo gaúcho, que é uma tradição, o famoso gaúcho tradicionalista, com a sua camisa estampada, o seu colete, com a sua bota, com a sua bombacha, o seu lenço, o seu chapéu, quer dizer, o seu chicote. E até hoje o Rio Grande do Sul mantém essa tradição, que é muito importante mudar tudo isso, né? Porque o Sul, não podemos deixar de falar, o desenvolvimento no Sul. Porque todos esses colonizadores que vieram para o Sul foram os que mais desenvolveram o Sul do Brasil. Não só na agricultura, como também na indústria. E fizeram muitas coisas, por exemplo, Santa Catarina, com fábrica de tecidos, frios. Quer dizer, tudo ali naquela região foi introduzido pelos americanos. Blumenau é um exemplo, né, de indústria que tem para o Brasil todo, quer dizer, graças aos colonizadores alemães, né, nessa região de Santa Catarina. Quer dizer, é uma riqueza muito grande de tudo isso. Quer dizer, teve a criação de gado, né, as plantações da época, né, o vinho no Sul, que é muito importante, né, até hoje, a produção de vinho, né, dos italianos, até os alemães também no Rio Grande do Sul, que não podemos esquecer tudo isso, né, porque um exemplo foi o Rio Grande do Sul, o desenvolvimento foi
Um exemplo foram as escolas que o Leonel Brizola construiu quando ele foi governador, em 1959, 60, ele construiu 6.000 escolas. Quer dizer, desenvolveu praticamente o Rio Grande do Sul com escolas, e que é isso que é a importância, né, de ter essas escolas, não só o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como teve o ICEPS no Rio de Janeiro, que não deu certo porque ele foi sabotado, né? Foi sabotado pela imprensa, pelos outros governadores que não deram não deram prosseguimento nenhum, né? Quer dizer, porque não tem interesse em manter o povo com cultura, com educação. E, lamentavelmente, é o que acontece, né? Nesses últimos, talvez, 500 anos, o povo sempre esquecido, abandonado e alijado da educação e da cultura brasileira. Ainda bem que o nosso Darcy Ribeiro sempre esteve preocupado em mostrar a verdadeira realidade, né, que foi a formação do povo brasileiro, né, com todo esse povo, né, do caboclo, do sertanejo, do negro. Quer dizer, tudo isso é uma parte de grande importância, né, para o nosso Brasil, que até hoje é muito rico. E ainda bem que nós temos aí alguns filmes, temos músicas e temos grandes livros que vêm retratar a verdadeira história do povo brasileiro.